Na aula de hoje, né, a gente começa a ver sobre as ideias do filósofo alemão Karl Marx, né, considerado aí um dos três grandes clássicos da sociologia, né, que junto com o Emile Durkheim e o Max Weber são aí os três primeiros grandes sociólogos, né, os três primeiros intelectuais da história a fazerem, né, uma análise da sociedade pensando em explicar como funcionava a sociedade moderna, né? Então, vamos começar a falar aí do tão polêmico, né, Karl Marx. O Karl Marx nasceu em Trèveris, né, uma região da Europa chamada de Renânia, né? Quem estuda a Segunda Guerra Mundial vê sobre essa região no comecinho ali, um pouquinho antes de começar a Segunda Guerra, porque ela é uma região da Alemanha, né, que foi desmilitarizada ali depois da Primeira Guerra Mundial, e foi nessa região ali, né, próximo na região da Alemanha, próximo já ali a fronteira com a França, com a Holanda, que o Marx nasceu, na cidade de Trèveris, lá em 1818. E ele faleceu em 1883. Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender que o Marx, assim como todos os outros pensadores, intelectuais, e filósofos, e sociólogos, né, e pesquisadores, ele foi, né, fortemente influenciado pelas ideias e pela conjuntura da época em que ele viveu, né, da época em que ele estava vivo. Todos nós somos, né, muito influenciados, né, pela conjuntura da época em que a gente vive. Então, o Marx viveu, né, ali em boa parte do século XIX, mais ou menos na época em que a segunda revolução industrial, a segunda fase da revolução industrial estava se iniciando, ou seja, em que a revolução industrial estava saindo da Inglaterra e chegando até outros países da Europa e até fora da Europa, e na época em que as potências europeias ali vão se tornar potências imperialistas, né? Em que a partir de 1850 esses países da Europa que entraram também na Revolução Industrial, eles passam a invadir, né, os territórios da África e até a Ásia, a Oceania, para poder dominar, explorar e aumentar e transformar-se num império, em impérios, né, para poder conseguir matéria-prima, mercado consumidor. Então é nessa época que o Marx vai viver. Na época, basicamente, em que o capitalismo ele tomava conta aí do planeta, né? Na época em que o capitalismo se espalhava de modo e se consolidava pelo planeta, né? E também vai ser a época que vão surgir, né, os primeiros movimentos e ideias de contestação ao sistema capitalista. Né? Então lembrem-se que nessa época a gente vai ter os socialistas utópicos e vai ter aí outros grupos intelectuais criando ideias como o anarquismo, por exemplo, né, que vão criar ideias contra o sistema capitalista. Né? Então, o Marx ele vai estudar, né, em filosofia, ele vai basicamente, né, o que na época se considerava se doutorar em filosofia, ele vai fazer o curso de filosofia, o curso completo, e no final vai apresentar uma tese, né, uma ideia original, só que ele acabou trabalhando bastante como jornalista, né, escrevendo para jornais ali, e depois, né, de um bom tempo ali, ele acaba exilando-se na França, porque as ideias dele eram consideradas bastante radicais contra o capitalismo ali na região da Renânia. Ele vai para a França e depois ele acaba indo para a Inglaterra, onde ele conhece o seu parceiro intelectual ali, o Friedrich Engels, em que eles juntos vão escrever ali grande parte das principais obras, né, principalmente do O Capital, né, a grande, mais conhecida obra do Marx. Então, as principais obras dele são o Manifesto do Partido Comunista,
né, de 1848, que na verdade basicamente foi meio que um folheto, né, que eles fizeram com o resumo da crítica deles ao capitalismo e da explicação deles de como o capitalismo exploraria os trabalhadores e que eles distribuíam, né, para os trabalhadores, distribuíam. Então, é um texto curtinho que foi feito com esse intuito. A ideologia alemã, né, de 1845 a 1846, onde ele explica toda a base ali da aceitação do capitalismo, e o Capital, né, o Capital que tem aí 3 volumes, né, provavelmente deveria ter um quarto, né, segundo o Marx, porque ele publicou o primeiro volume em 1867. E aí ele morreu em 1883, deixando o segundo pronto, basicamente pronto, anotações ali, rascunhos e uma estrutura, né, já indicada para o terceiro, e rascunhos e anotações para o que seria um quarto, né, um quarto volume. E aí então o Engels, né, o parceiro dele, que era basicamente um dos únicos que conseguia ler a letra do Marx, que era horrível, a letra dele era horrível, o Engels vai conseguir traduzir a letra do Marx e vai conseguir pelo menos publicar os outros 2 volumes do Capital, o segundo e o terceiro. Então, lembrando que, né, o Marx aí, ele estudou por tanto tempo o capitalismo e ele estudou tão a fundo como funciona o capitalismo, né, para poder entendê-lo e aí então criar a sua teoria, que até, né, intelectuais e economistas usam, né, os termos e as ideias que o Marx, né, estabeleceu e escreveu, porque ele fez uma análise de muitos anos e muito correta sobre o capitalismo. Então, o Marx, então, ele, diferente de outros filósofos, né, ele afirmava, principalmente, né, no Manifesto do Partido Comunista, ele afirmava a ideia de que os filósofos, né, a filosofia deveria agir na prática. Então, segundo ele, os filósofos ficavam buscando simplesmente entender o mundo, quando na verdade os filósofos deveriam partir para tentar realmente mudar o mundo e melhorar o mundo. Né? Então, ele vai se envolver com a primeira internacional, né, a reunião lá internacional dos trabalhadores, ele vai, né, escrever o manifesto e distribuir como panfletos para tentar criar um grande movimento, né, para que a humanidade, para que a sociedade ultrapassasse o capitalismo, que, segundo ele, explorava, né, o trabalhador, assim como os outros sistemas que haviam existido. Então, né, vamos para a ideia do capital. Tá? Então, quando a gente fala no Marx, a gente precisa entender o que é o capital. Né? Não é só o nome do principal livro dele. Né? É a partir da definição do capital, né, do que é capital, que o Marx vai tirar, né, a ideia original dele sobre o capitalismo, em que ele vai defender que o capitalismo também é um sistema que explora. Né? Então, segundo, né, o Tom Bottomore, no livro Dicionário do Pensamento Marxista, em linguagem comum, a palavra capital é geralmente usada para descrever um bem que um indivíduo possui como riqueza. Capital poderia, então, significar uma soma de dinheiro a ser investida, de modo a assegurar uma taxa de retorno, ou ainda, os próprios meios físicos de produção. Dependendo da natureza do capital, a taxa de retorno a que o proprietário tem um direito jurídico é um pagamento de juros ou uma participação nos lucros. A ciência econômica burguesa amplia ainda mais o uso da expressão, entendendo-a também como qualquer bem, de qualquer tipo, que possa ser usado como fonte de renda, ainda que apenas potencialmente. Assim, uma casa poderia ser parte do capital de uma pessoa, ou mesmo um conhecimento especializado que lhe permite obter maior renda. Né? Nesse caso, seria o capital humano. De um modo geral, portanto, o capital é um bem
que pode gerar um fluxo de renda para o seu dono, tá? Então, de modo geral, né, na economia de um modo geral, o capital, né, a expressão capital, diferente do que muita gente pensa, né, e que pensa que capital é simplesmente dinheiro, dinheiro é capital. Não, dinheiro não é capital, tá? Um exemplo simples, né, de diferença entre dinheiro e capital, né, é a seguinte: vamos supor que vai ter uma peça de teatro na cidade e os ingressos estão custando R$ 5. E vai ser uma única apresentação num único dia. E aí eu vou lá, compro 3 ingressos, né, pago R$ 15 em 3 ingressos e no dia da apresentação eu vou à peça com mais 2 amigos e a gente entra na peça, assiste a peça e aproveita a peça. Ou seja, a gente usufruiu, né, dos ingressos que eu paguei os R$ 15. Então, esse dinheiro que eu investi nos 3 ingressos, ele não é capital. Por que ele não é capital? Porque ele não me trouxe, né? Ele não me gerou um fluxo de renda. Ele não me gerou renda. Eu usufruí do serviço, que foi assistir a peça. Mas, se eu for lá comprar 3 ingressos, né, pagar os mesmos R$ 15, e no dia da peça, ir 1 hora antes de começar a peça, e ficar na esquina do teatro, oferecendo para vender o ingresso que já se esgotou na bilheteria, né, oferecendo para alguém que ainda queira e não tenha o ingresso, e vendê-los ali a R$ 10 cada um, aí sim, esses R$ 15 que eu comprei, eu estou transformando eles em capital. Então, eu investi R$ 15 e agora o ingresso é o meu capital. Eu preciso vender o ingresso para poder recuperar o meu dinheiro e para poder gerar, né, o meu fluxo de renda. Só que, diferente do dinheiro, o capital, eu corro o risco de não tê-lo de volta. Então, pode ser que eu fique ali na esquina tentando vender os ingressos e que eu não consiga vender nenhum. Ou eu consiga vender um só. Eu recuperaria R$ 10 dos 15 que eu investi. Eu mesmo assim perderia R$ 5 e eu não teria tempo de assistir a peça. Então, eu perderia o investimento que eu fiz. Meu capital, né, seria destruído. Então, diferente de dinheiro simples e puro, o capital, ele é quando você tem um bem, né, e esse bem pode ser dinheiro, pode ser material, pode ser um conhecimento que você tem, que você emprega fazendo um serviço para ganhar dinheiro. Então, o capital, ele é, de modo geral, né, um bem que se usa para gerar renda. Porém, essa é a definição clássica, tá? Essa é a definição de capital, digamos que de modo geral, para a economia capitalista. Então, se você pega, né, um dicionário de conceitos econômicos, capital vai estar descrito dessa forma lá, né, que é um bem que pode gerar renda. Porém, o Marx ele vai discordar dessa ideia. Ele vai dizer que no capitalismo, o capital, na verdade, ele assume uma forma tão particular que ele acaba se tornando uma relação social. Por quê? Porque, segundo Marx, no capitalismo, os burgueses, a burguesia, né, são os donos dos meios de produção, eles se utilizam do trabalho dos trabalhadores, da força de trabalho dos trabalhadores, para gerar a sua renda. Então, eles transformam os seres humanos, que são os trabalhadores, em uma mercadoria e pagam essa mercadoria com o salário. Então, no capitalismo, o capital ele não é simplesmente um bem, ele é uma relação social entre uma classe dominante, dona dos meios de produção, que é a burguesia, e uma classe dominada, que tem que vender a sua força de trabalho, que são os trabalhadores, que é o proletariado, né? A palavra proletariado vem de prole, que é do latim, né? Que é de sustentar os filhos, né? A possibilidade de sustentar ali os vários filhos. Então, o proletariado. São as pessoas que têm que vender a sua força de trabalho para poder sustentar a sua família, para se sustentar, né? Para poder sobreviver.
Então, o Marx ele vai discordar dessa ideia de capital, da ideia clássica, né? E vai dizer que no capitalismo o capital ele é uma relação social entre essas duas classes, entre a classe dominante e a classe dominada. Bom, então vamos para o materialismo histórico, né? O que o Marx, de onde ele vai começar, né? Ele vai fazer um estudo profundo sobre a história da humanidade. Então ele vai começar lá desde a pré-história, né? E vai estudar toda a formação, né, dos povos da pré-história nas primeiras civilizações e vai estudar até os dias de hoje. Então ele vai estudar e vai ver em várias épocas diferentes vários tipos de sistemas econômicos e políticos diferentes. Então, estudando todos esses modos desde o início da história da humanidade, ele vai chegar à conclusão de que a sociedade, né, o modo como a sociedade se organiza, é definido pelas relações materiais de produção. Tá? Então, ou seja, é a economia, é o sistema econômico que define como se organiza a sociedade. E essa ideia, então, aí é o chamado materialismo, o próprio nome já é meio autoexplicativo, materialismo histórico. Ou seja, em que a história da humanidade, né, foi moldada pelo materialismo, ou seja, pela busca de produzir, né, e de criar, e de produzir, de vender, né, os bens materiais necessários à sobrevivência. Tá? Então, daí o nome materialismo histórico, né, o materialismo histórico dialético, né, que eu vou explicar o porquê do dialético depois. Porém, para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e falar de um outro filósofo da época do Marx, ali um pouquinho antes do Marx, que é o Hegel, que é o filósofo também alemão, Friedrich Hegel. O Hegel, ele vai fazer essa mesma, digamos que essa mesma pesquisa que o Marx. Né? Ele vai fazer essa mesma pesquisa do Marx. E ele vai dizer que a sociedade ela evoluiu, né, tendo ali as suas motivações baseadas em uma determinada coisa, mas que não era a economia. Tá? O Hegel ele vai dizer o seguinte, a razão, né, a ideia da razão, ela foi o que moveu a história, foi a razão do ser humano que moveu a situação. Então, o Hegel vai dizer o seguinte, ele vai dizer que todos nós, né, cada um de nós, temos a nossa razão, né, individual, né, a nossa razão que ele chamou de razão subjetiva. Então, todos nós temos a razão subjetiva dentro de nós, que é o modo como a gente pensa de modo racional toda vez que a gente vai agir. Tá? Então, por exemplo, se eu acordo de manhã e eu penso que eu tenho que, e eu penso de forma racional que eu preciso comer para eu poder me sustentar durante o dia. Aí eu, né, racionalmente, eu decido que eu vou comer um pão. E eu preciso ir até a padaria para comprar o pão. Então eu preciso racionalizar a hora que eu preciso acordar para poder ir até a padaria, comprar o pão. Eu preciso racionalizar as ruas que eu vou pegar até chegar lá. Chegando lá, eu vou ter que escolher o pão que eu quero, a quantidade de pão. Isso vai depender do dinheiro que eu tenho disponível. Então, a minha vida, todas as decisões, por mais simples que sejam, né, por mais cotidianas e simples, elas são baseadas na razão. Na minha razão pessoal, porque sou eu que vou decidir de modo racional. A essa razão individual, o Hegel chamou de razão subjetiva. Só que quando eu chegar na padaria, essa minha razão individual vai se encontrar com a razão individual de outras pessoas. Vai se encontrar com a razão individual
da atendente do caixa, que vai me cobrar o dinheiro, do padeiro que levantou para fazer o pão, para poder ganhar o sustento dele, da atendente que vai pegar o pão para mim, das outras pessoas que vão estar ali também esperando para comprar o pão, comprando outras coisas. Então, a minha razão individual, ela entrou em contato com outras razões individuais. E aí, nós podemos criar, então, uma relação econômica de compra e venda. Então, reparem, se não houvessem pessoas que racionalmente decidissem comprar pão, a padaria não existiria. E aí o padeiro, o atendente, não teria um emprego deles. Então, por nós unirmos, por juntarmos cada um a sua razão individual numa razão coletiva, a gente pode criar essas relações, essas micro-relações de economia, de compra e venda, por exemplo, nesse caso do pão. Então, nós temos aí uma razão coletiva que une a minha razão individual com a razão individual das outras pessoas que compram pão, da atendente, do padeiro, do dono da padaria. Então, são todas razões individuais agindo juntas. A essa razão coletiva, o Hegel vai chamar de razão objetiva. Tá? Então, nós temos a razão subjetiva. Quando essa razão subjetiva ela não é mais suficiente para a sobrevivência, a gente precisa de uma outra forma de razão, que é a razão coletiva. Então, esse é o movimento dialético. A minha razão individual, ela serve para mim até um certo ponto. Chega um certo momento que eu preciso de outras pessoas, que outras pessoas me ajudem a conseguir o que eu preciso. Então, a gente estabelece ali um movimento dialético. A minha razão vale para mim e ela é suficiente até um certo ponto. Aí ela é negada, aí com ela eu não consigo mais sobreviver, eu preciso buscar uma resposta nova. Então é a afirmação, a crítica dessa afirmação, a negação e uma resposta nova. Então é a tese, a antítese e a síntese, que é a solução do problema. Então, esse é o movimento dialético que o Hegel vai trazer de volta na filosofia e que o Marx também vai usar. Então, a partir do momento em que a gente passa a juntar várias relações de economia, de política. Então, por exemplo, aqui, nesse exato momento, eu estou explicando o conteúdo para vocês. Então, a minha razão individual, ela está se encontrando com a razão individual de cada um de vocês. E aí nós estamos conseguindo formar uma relação social de aprendizado, de educação. Então, isso é uma razão coletiva, é uma razão objetiva. Então, assim, a gente consegue, e aí a gente junta essa razão coletiva da educação, uma política, uma econômica, e aí a gente une a amorosa, as relações amorosas, e aí a gente forma uma sociedade maior. Com a formação de uma sociedade maior, a gente precisa de uma forma de administrar essa sociedade maior que seja uma forma muito racional. E aí o ser humano, segundo Hegel, ele chegou no auge o auge da sua existência, que vai ser o quê? Que vai ser criar o governo. Então, na sociedade moderna, para o Hegel, tá, o governo ele é a razão absoluta, ou seja, ele é a razão coletiva de todo mundo que existe, a razão individual, que passou pela coletiva, que vai chegar até a absoluta, que é o governo. Ou seja, ali no governo estariam a razão individual de todo mundo representada, segundo Hegel. Então, para o Hegel, o fator que moveu a história da humanidade e que movia principalmente a sociedade moderna é a razão. É a vida baseada na razão. E aí, então, o Hegel vai afirmar que o governo ele é um ponto positivo. Então, nessa ideia do Hegel, a existência do governo, do governo em si mesmo, tá? Dos governantes, dos prédios administrativos, de toda a administração, das leis, tudo isso é a razão absoluta. De que isso é um ponto positivo para a humanidade. É o auge da razão humana.
E aí é exatamente aí que o Marx vai entrar criticando e vai dizer que não foi a razão que movimentou a vida da humanidade. Mas o que movimentou a vida da humanidade não foi a razão, foi a economia. E foi a economia que definiu o modo de governo, que definiu a educação, que definiu a cultura. Então, Marx ele vai ser bem categórico, né? Dizendo que o Hegel estava errado em dizer que a razão é que move a humanidade. A humanidade ela tem um desenvolvimento histórico dialético. Porém, o motivo desse desenvolvimento para o Marx é a economia e não a razão. Tá? Então, o Marx ele chegou à conclusão de que a humanidade ela criou modos de produção diferentes. Tá? Esses modos de produção, eles seriam o modo de produção primitivo, tá? Que é o modo de produção que existiu lá na pré-história, que era o modo de produção lá dos caçadores, dos coletores, dos primeiros povos agricultores. Era um modo de produção primitivo. Ou seja, o ser humano, ele utilizava os recursos que ele tinha à disposição para poder sobreviver. Né? Então, ele caçava, ele coletava, depois ele plantava, ele criava os primeiros animais. Então, ele produzia o que ele conseguia. É um modo de produção primitivo. A terra era considerada de todos, era partilhado por todos, então era um modo primitivo de produção. Depois, quando surgiram as primeiras civilizações, e aí a gente estuda elas em história como as primeiras grandes civilizações, a gente estuda lá a Mesopotâmia, o Egito, os fenícios, a Pérsia. Nesses povos, nessas primeiras civilizações, como esses povos, a maioria deles existiu ali no território que faz parte da Ásia, né, que a gente chama de Oriente Médio, mas que faz parte da Ásia geograficamente, o Marx vai dizer que aquele modo de produção daqueles povos ali, que já era diferente do primitivo, aquele modo ali era o modo de produção asiático. Tá? Então, aonde entra a dialética no Marx? Ele vai dizer que os seres humanos viviam, né, produziam de modo primitivo e isso era suficiente. Até que chegou um momento, a sociedade, a civilização cresceu tanto que chegou um momento que aquele modo de produção não era mais suficiente. Então, ou seja, o modo ele foi negado. Né? Ele funcionava, ele dava conta, aí ele foi negado. A tese, a antítese. Mas, depois a partir do momento que esse modo primitivo de produção não dava mais certo, a sociedade teve que criar um novo modo de produção. E aí criaram-se o modo de produção asiático. Né? Então é uma dialética ali, é um movimento dialético. Né? Um sistema ele serve até um certo ponto. Quando ele não serve mais, quando ele é questionado, a humanidade vai lá e cria uma nova forma de economia. E essa nova forma de economia é a síntese. Ela passa a valer no lugar da antiga. Então, o modo de produção asiático, ele é baseado na ideia de que a terra é coletiva, a terra pertence a todos, é só o grupo dos camponeses que produzem a terra, tá? Então não é mais todo mundo que trabalha na terra, são só os camponeses, e toda a produção pertence ao governante, pertence ao faraó, pertence ao rei, e é esse governante o responsável por distribuir a produção de comida para todos os integrantes do reino. Né? Então, é um modo de produção asiático, das primeiras civilizações ali na Ásia, né? no Oriente Médio. Né? Os fenícios, os mesopotâmicos, os egípcios, né? Os persas. Então, esse é o modo de produção asiático. E até aí, o Marx vai dizer que até ali o ser humano ainda vivia de uma forma digamos que antiga, né, arcaica, em que a economia, a humanidade vai começar a se especializar, vai começar a ficar mais complexa, né, e vai entrar de verdade no movimento dialético a partir do escravista, tá, a partir do sistema escravista. Esse sistema escravista funcionaria como? É o sistema escravista que existe na Grécia Antiga e em Roma Antiga, na Antiguidade Ocidental. Né? Esse sistema escravista
baseado na escravização de outros povos, né, de pessoas que não fazem parte daquele determinado povo, ele acabou sendo ali o primeiro grande sistema baseado na exploração e baseado na relação entre dois grupos sociais. Tá? Então, o escravismo da antiguidade, ele né, segundo o Marx, ele é o primeiro grande sistema que vai levar a uma dialética da humanidade como um todo. Então, lá na época de Grécia e Roma, o escravismo, o sistema econômico escravista, ele dava conta da economia para eles, ele é suficiente. Então, ele vai existir até o final do Império Romano. Ele vai existir ali por muito tempo. Então, o escravismo, ele colocava, né, de dois lados opostos, o senhor e o escravo. E aí, esse senhor e esse escravo, eles são duas classes, portanto, né, o termo classes sociais foi criado pelo Marx, tá? Então ele é usado, né, por muitos intelectuais, mas foi criado pelo Marx, né, justamente para definir essas duas classes antagônicas, tá? O Marx ele vai dizer que essas duas classes que existem tanto no escravismo, quanto no feudalismo, quanto no capitalismo, são sempre duas classes antagônicas e complementares, ou seja, são classes que são contrárias uma à outra, são antagônicas, elas querem coisas diferentes, porém, elas precisam da outra para existir. Se não fosse a outra classe, ela não existiria. Né? Por exemplo, no escravismo, não existiria senhor de escravo se não houvesse o escravo. E não existiria escravo se não houvesse um senhor. Né? Então, elas são classes que se completam, que se complementam, ou seja, uma depende da outra para existir, não existiria sem a outra, mas elas são, ao mesmo tempo, elas são antagônicas, ou seja, elas querem coisas contrárias. O senhor quer manter o seu domínio sobre o escravo. O escravo quer se libertar do domínio do senhor e quer se tornar livre. Então, eles querem coisas totalmente diferentes. Eles querem o contrário, por isso são antagonistas. Mas eles precisam um do outro para existir, para que o sistema exista. Né? Então, e aí nós temos, né, até o final do Império Romano, o escravismo ele foi um sistema econômico que definiu toda a política da época, segundo Marx, tá? Que definiu como era a política de Grécia e Roma, como que eram as relações sociais, até que no final do Império Romano, quando os bárbaros germânicos lá tomam, né, o Império Romano do Ocidente, o escravismo não dava mais conta. O escravismo não era mais, ele não dava mais conta da economia daquela região. Então, o que vai acontecer? Então, o escravismo ele serviu durante muito tempo, até que chegou um ponto que ele foi questionado. E aí criou-se uma nova forma de economia, um novo sistema, que vai ser o sistema feudal, o feudalismo, que vai existir durante boa parte da Idade Média. Então, o feudalismo ele vai ter outras características econômicas, tá? Diferentes do escravismo. Porém, no feudalismo também vão existir duas classes antagônicas e complementares. Só que agora as classes são os nobres de um lado e os camponeses de outro. Não é mais o senhor de escravos e o escravo. Agora é o nobre, que é dono das terras, dono dos feudos, senhor feudal, e do outro lado os camponeses, as famílias que não têm nada, que têm que trabalhar para sobreviver. Tem que trabalhar para ter uma casinha para morar, uma comida para comer. Então, as duas classes antagônicas que passam a existir no feudalismo são os nobres e os camponeses. Conseguem perceber que da passagem do escravismo para o feudalismo, mudou-se as características de produção, mas não mudou a estrutura. Tá? Ou seja, continuou uma estrutura baseada nas duas classes antagônicas. O que significa isso, segundo Marx? Isso significa que esse sistema ele continuou baseado na exploração de uma das classes. Então ele vai dizer isso, né? Sempre quando um sistema é baseado, o sistema de produção, o sistema econômico, ele é baseado em duas classes antagônicas,
uma explora a outra. Então, no escravismo, o senhor explorava o escravo. Passou para o feudalismo, continuou existindo duas classes, os nobres exploram os camponeses, uma explora a outra. E é justamente aí que ele vai, daí que ele vai partir a afirmação dele de que no capitalismo também há exploração, ao contrário do que muita gente diz. Então ele vai dizer, né, o feudalismo ele existiu durante séculos, até as cruzadas fazerem, reconectarem, né, a Europa ocidental, medieval, ao Oriente, ao comércio intenso que tinha no Oriente. E aí os europeus ali começarem a deixar de ser camponeses e virarem burgueses, virarem comerciantes, irem até o Oriente Médio, acompanhar as cruzadas, comprarem produtos lá da Ásia e levarem para vender na Europa e virarem ali os primeiros burgueses, os primeiros comerciantes. Então lembrem-se que o capitalismo surge lá por volta do século XIII, na Idade Média ainda, por conta das cruzadas, né, pela conexão que as cruzadas fazem entre o mundo europeu, né, ali a Europa e o Oriente Médio, com os produtos que vinham da Ásia até o Oriente. Então, chegou até aquele momento, até as cruzadas ali, o renascimento comercial, né, que vem depois das cruzadas, até aquele momento, o feudalismo ele dava conta, né, da economia da Europa medieval. Quando houve o renascimento comercial, o feudalismo, né, a ideia da economia baseada na produção da terra só, não dava mais conta. E aí o feudalismo foi negado. Esse é o movimento dialético. Né? Você tem ali uma coisa que dá certo, uma afirmação, aí quando ela não funciona mais, ela é questionada, aí cria-se uma nova resposta. Né? No caso, criou-se o feudalismo, um novo sistema econômico. Aí, esse feudalismo, ele existiu durante um tempo, só que vai chegar um tempo que ele também vai ser questionado. Ele vai ter que dar origem a um novo sistema. Então, ali, no Renascimento Comercial, o feudalismo não dava mais conta de absorver a economia, e aí do feudalismo a gente vai ter a passagem para o capitalismo. Então, só que aí o que acontece? A maioria dos teóricos, né, que vão falar sobre o capitalismo vão afirmar que no capitalismo não há exploração. Por quê? Porque, segundo eles, o fato do proletariado no capitalismo receber um salário pelo seu trabalho significa que eles recebem um valor pelo que eles trabalharam. E aí não caracterizaria a exploração. Então, muito se defende, né, do lado dos intelectuais que defendem aí o liberalismo, o capitalismo, que vão defender que no capitalismo o salário ele proporciona uma não exploração. Né? Porém, o Marx vai dizer, prestem atenção na estrutura. Né? As características da economia mudaram. Porém, o sistema capitalista ele ainda é baseado nas duas classes sociais antagônicas, os burgueses e o proletariado. Os burgueses de um lado e os trabalhadores do outro, os patrões e os trabalhadores. Ou seja, se o capitalismo também é baseado nessas duas classes antagônicas e complementares, é porque no capitalismo há exploração, mesmo que haja o salário. Tá? Então, aí o Marx vai buscar respostas dentro do capitalismo, tentando, né, entender como é que o capitalismo funcionava, para poder tentar enxergar ou tentar entender aonde estaria a explicação de como funciona a exploração no capitalismo. Já que realmente, olhando assim de uma forma superficial, realmente parece que no capitalismo não há exploração. Né? Então, essa é a ideia do materialismo histórico do Marx.